O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 13 de setembro. Campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos chega à zona da Leopoldina. Cai o preço da cesta básica. Posto móvel do Poupa Tempo estará sábado no Shopping Jardim Guadalupe. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! Hoje é o Dia Nacional da Cachaça e o Rio de Janeiro tem muito o que comemorar. A bebida, também conhecida como pinga, caninha, branquinha ou mé, exerce atualmente papel importante na economia fluminense. As agroindústrias da base familiar contam com o apoio do programa Prosperar, que oferece ao produtor rural financiamento de até R$100 mil para investimentos, com juros de 2% ao ano e 5 anos para pagar. Um dos beneficiados é Renan Foli, da cachaçaria Atrás da Pedra, de Nova Friburgo, na região serrana. Esse equipamento aqui é um engenho Rani Perotti, que foi adquirido através de um financiamento do Prosperar. Esse equipamento ele tem a capacidade de moagem para até 1 tonelada de cana por hora. É um equipamento que só precisa de uma única pessoa para operá-lo. E o bagaço de cana, após a moagem, ele cai em uma esteira transportadora, desce até a caminhonete e retorna como adubo para o nosso canavial. Segundo a Associação dos Moradores e Amigos da Cachaça do Rio de Janeiro, o estado conta com 65 pequenas e médias destilarias e 716 rótulos. Paraty se destaca por concentrar o maior número de produtores. A cidade foi a primeira localidade a alcançar o reconhecimento como indicação geográfica da cachaça. Nesse 13 de setembro, temos muito a celebrar, como, por exemplo, a denominação de origem alcançada por Paraty, por suas especificidades em termos de características dos seus produtos, desde a cultura local de produção, ao saber acumulado e também as características do microclima da região. Ainda celebramos o fato de, há mais de uma década, termos alcançado posição de relevo em exportação de cachaça e ainda pelo fato de as marcas fluminenses de norte a sul do nosso estado deterem centenas de premiações, das mais importantes e relevantes premiações nacionais e internacionais. Saúde! Com o frio de Friburgo, só uma cachaçinha para esquentar mesmo. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos avança pela Zona Norte. Neste sábado serão contemplados mais de 30 bairros da zona da Leopoldina, Grande Meia, Irajá e adjacências. São cerca de 150 pontos de vacinação, com funcionamento das 9 da manhã às 5 da tarde. A campanha teve início no dia 17 de agosto e, como nos outros anos, segue de forma escalonada, com um total de 5 datas, sempre aos sábados, a fim de alcançar todas as áreas do município. A vacina é a principal forma de prevenção e controle da raiva, que não é notificada em cães e gatos no município há 28 anos e em humanos há 37 anos. Neste link, você encontra a relação dos postos onde a vacina está disponível no sábado. O posto móvel do Poupa Tempo estará neste sábado no Shopping Jardim Guadalupe, na Zona Norte. A ação itinerante oferecerá ao público diversos serviços e consultorias gratuitas, como emissão da segunda via de CPF e título de eleitor, solicitação de seguro-desemprego, impressão do cartão do SUS e consulta sobre processos do Enem, Enseja e débitos eleitorais. O funcionamento é das 10 da manhã às 2 da tarde, na Praça de Eventos, no piso L1. O preço da cesta básica caiu 1,5% em agosto na cidade do Rio de Janeiro. Foi o segundo mês consecutivo que essa queda aconteceu e o quinto mês este ano com deflação na capital fluminense. Segundo a consultoria econômica da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, esse alívio no bolso das famílias cariocas se deve à queda no preço de 3 produtos: tomate, batata e feijão. Com a deflação de agosto, o preço da cesta básica na capital carioca recuou para R$ 745,64. Ainda assim, a terceira cesta básica mais cara do país.
Este é o último fim de semana do Festival Arte de Portas Abertas em Santa Teresa. A 32ª edição do evento tem como tema Cores do Bonde e transforma o bairro em uma grande galeria a céu aberto, com exposições e manifestações artísticas nas ruas, praças, galerias, ateliês artísticos e centros culturais. Neste domingo, tem a apresentação do grupo Imudara Quinteto, com o saxofonista Rafael Radamés, na Rua Pascoal Carlos Magno, 92, a partir das 5 da tarde. E domingo é o Dia Nacional da Musicoterapia, técnica que utiliza a música para tratar problemas físicos e mentais, complementando outros processos terapêuticos. Vamos saber mais sobre isso com o repórter Rui Guilherme. Bom dia, Rui. Bom dia, Vicente. Bom dia aos telespectadores da TV Alerj. É um momento muito importante, a data de domingo, né? Que é o Dia Nacional da Musicoterapia. E ao nosso lado está a Beatriz Salles, que é vice-presidente da Associação de Musicoterapia aqui do estado do Rio de Janeiro. Beatriz, bom dia e eu queria saber de você como é desenvolvido esse trabalho. Então, primeiro, bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. É importante se dizer que a musicoterapia, ela se constitui a partir de alguns pressupostos teóricos. O primeiro é a musicalidade inata em todo e qualquer ser humano. O segundo são as possibilidades expressivas de corpo, som e movimento, que são promovidas por meio de experiências estéticas capazes de promover saúde, reabilitar o sujeito a se inserir novamente na sociedade, promover possibilidades de cuidado com crianças com outras singularidades, ou seja, ela se apresenta tanto na área da saúde como na área da assistência social, na área da educação e na área da cultura, na acessibilidade cultural. Beatriz, eu pergunto para você, a capacitação de um profissional de musicoterapia? Então, atualmente, até a regulamentação que aconteceu em abril desse ano, tanto a especialização como a graduação capacitava esse profissional. A partir da regulamentação e a partir de 2026, então, somente graduados poderão se nomear musicoterapeutas. Isso é muito importante porque valoriza também a profissão, né? E eu pergunto para você, quais são os casos recomendados para musicoterapia? Olha, os casos são os mais diversos possíveis, porque a gente precisa entender que na área da saúde você está trabalhando com reabilitação psicomotora, neurológica, com disfunções degenerativas por conta do envelhecimento. Então você atua na saúde da mulher, da criança, na saúde mental, que a gente tem uma presença muito grande, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Na educação e na assistência social, reabilitando psicossocialmente tanto crianças ou adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, por exemplo, como também nas escolas a gente atua. E o que eu acho importante é dizer qual é esse tipo de formação, o que é necessário como habilidades e competências para a gente ter um profissional musicoterapeuta. Então a gente precisa entender que ele precisa saber e entender a linguagem musical, entender e dominar as expertises que envolvem tocar um instrumento, seja ele violão, seja ele piano, seja cantar, seja percussão. E ele precisa também dominar todas as competências que envolvem as áreas biológicas, as áreas da neurociências, para fazer essa junção e aí sim ser capaz de identificar qual é a situação para promover então a saúde e a reabilitação necessária. Então a gente precisa entender que no nosso curso, por exemplo, que é um inédito, nosso curso na UFRJ, ele é composto por 5 unidades. Porque quando a gente pensa, então, é a educação física, a medicina e a escola de música com as artes. Por quê? Porque a gente precisa entender as possibilidades expressivas do corpo, porque essa é uma experiência multissensorial, multidimensional e que parte do pressuposto que a música é um imunogênico cultural. Então, o sujeito que vai ser reabilitado, que vai ser tratado, ele não precisa saber tocar um instrumento, mas ele, através do processo de facilitação promovido pela música por meio de um musicoterapeuta, é possível se abrir outras avenidas de comunicação que viabilizam que esse processo terapêutico possa acontecer. Você já falou, inclusive, dos próprios benefícios, eu ia até fazer essa pergunta para você, mas eu quero encaixar uma outra pergunta, que é a seguinte: qual é
ou quais são os tipos de música que vocês utilizam na musicoterapia? Então, nós utilizamos a música que o paciente traz. Em primeiro lugar, é fundamental dizer que a musicoterapia não existe se ela não estiver centralizada na cultura, ou seja, ela precisa respeitar a ancestralidade do território, a ancestralidade das experiências culturais que existem naquele lugar, porque sem isso não há possibilidade de você estabelecer uma comunicação potente com aquele outro. Então, o paciente é que vai nos dar as condições de que música que vai acontecer. Ela pode ser estruturada, ela pode ser uma música conhecida do repertório, ela pode ser ruídos, ela pode se constituir a partir de qualquer elemento sonoro capaz de viabilizar uma interação comunicacional com aquele paciente. Tá certo, Beatriz. Obrigado aqui pela sua presença na TV Alerj. Daí a importância da musicoterapia. Vicente, é contigo. É isso aí, Rui. A música faz bem em todos os sentidos, né? Obrigado aí, agradece a nossa entrevistada. Acompanhe agora a nossa agenda cultural, que essa semana traz uma programação toda dedicada ao teatro, com destaque para o super musical A Cor Púrpura. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o musical A Cor Púrpura. A produção aborda temas como opressão, empoderamento feminino, racismo e a importância da resiliência e da solidariedade na superação de traumas. Além disso, celebra a luta por liberdade e igualdade. Baseada no romance homônimo de Alice Walker, o espetáculo reúne vozes e talentos que prometem tocar antigos e novos corações. A produção se destaca ao narrar a história comovente de Cilly, uma mulher negra que enfrenta adversidades e desafios no sul dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX. E também pela trilha sonora que mistura gospel, jazz e blues. A peça fica em cartaz até o dia 22 de setembro no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio. As sessões acontecem às quartas, quintas e sextas-feiras, às 7 horas da noite e aos sábados e domingos, às 5 da tarde. E no Sesc Copacabana tem o espetáculo de dança Tudo é Natureza. O projeto tem o objetivo de imaginar um mundo mais sustentável e fornecer espaço para diferentes perspectivas dentro da discussão sobre o meio ambiente. Tudo é Natureza começa com os artistas usando sacos plásticos no rosto, como se fossem véus que provocam o sopro, a respiração, ato tão vital à vida. A partir daí, começam a montar em seus corpos imagens que remetem às colunas vertebrais humanas e estruturas de animais. A produção fica em cartaz até o dia 22 de setembro, de quinta a domingo, sempre às 8h30 da noite. A comédia romântica Detalhes de Nós Dois, com os atores Helga Nimetic e Pedro Henrique Lopes, se apresenta no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Em cena, os atores dão vida aos personagens Laura e Beto, que depois de anos separados decidem se reencontrar para dividir as últimas memórias deixadas no antigo apartamento. Beto. Não é isso não, Laura, é porque o cemitério está mais perto. Na comédia musical romântica, o público vai se identificar com cada etapa do relacionamento dos dois, embalados pelas músicas gravadas numa fita cassete antiga que encontraram. Mira, mira, chorizo, chorizo! Muitas lembranças de todas as etapas do relacionamento vêm à tona para despertar as melhores emoções e gargalhadas. A peça é uma verdadeira celebração ao amor, com canções que marcaram gerações e continuam a tocar os corações, como Detalhes, Como é Grande o Meu Amor por Você, Amor Perfeito, Emoções, Como Vai Você e muitas outras. Eu tenho amor maior. Detalhes de Nós Dois fica em cartaz até o dia 22 de setembro, sextas e sábados às 8 da noite e aos domingos às 7 horas.
O espetáculo Procurando Araribóia está em cartaz no Teatro Glaucio Rocha, no centro do Rio. Com direção de Matias Palma, o espetáculo narra a jornada de vida do mítico indígena Araribóia, figura essencial para a fundação das cidades do Rio de Janeiro e Niterói, desde sua condição como indivíduo comum até se tornar líder de seu povo, enfrentando decisões difíceis em prol de sua sobrevivência e também de suas próprias ambições. Com uma linguagem sarcástica e utilizando-se de recursos do teatro de animação, a trama se passa no Brasil do século XVI. Foi um estrondo, todo mundo veio, foi tipo o show da Madonna em Copacabana, um arraso. Você pode conferir as apresentações até o dia 22 de setembro, sextas e sábados às 7 horas da noite e aos domingos às 6 da tarde. A peça Relatos de Professores se apresenta neste domingo no município de Campos dos Goytacazes. 4 professores recolhidos em um manicômio vão à sala de psiquiatria, onde passam por uma sessão de análise investigativa. Provocando uma tensão entre a comédia e o drama, o espetáculo mostra por meio da tragicomédia as duras consequências do cotidiano do ensino escolar, chegando até mesmo à loucura. A proposta do espetáculo, mesmo levando a plateia ao riso, é provocar uma forte reflexão sobre as dificuldades do exercício da profissão no país. O espetáculo faz apresentação no dia 15 de setembro, domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Firjan SESI Campos. Bem legal. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui no estado. Você vê aqui na tela, Carmo está com sol, 25 graus, céu limpo. Cordeiro também está com sol, 23 graus nesse momento, céu limpo. Miracema também com sol, 25 graus. E Laje do Muriaé, que está com sol, 25 graus nesse momento, céu limpo. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí imagens do Cristo Redentor. O Rio amanheceu com sol e não há previsão de chuvas, não tem nuvens no céu, bastante calor e para o dia também vai ser assim o dia todo. Nesse momento faz 26 graus, a máxima para hoje é de 39 graus. Para o fim de semana, no sábado, o tempo permanece quente e pode chover domingo à noite. As temperaturas oscilam entre 21 e 38 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo final de semana para você e até segunda!